Olá pessoal, sejam bem-vindos então à segunda parte da aula do capítulo 41 do livro de Gênesis. Se você não assistiu a primeira parte, então eu peço que você pause este vídeo, vá assistir a primeira parte, senão muito do que vai ser dito aqui não fará sentido para você. Bom, nós estávamos então comentando aqui a narrativa do Reino do Norte, né? E aí chegamos na questão das vestimentas e também da barba, né, assim como do cabelo, né, de José, né, de Yosef. Muito bem. E aí temos dois comentários, um da IVP Bible Background Commentary e outra da Oxford Bible Commentary, que dizem o seguinte: para se tornar mais apresentável ao faraó, José faz a barba. Isso pode ter envolvido raspar a cabeça, né? Vemos números 6, 9, bem como o rosto, Jeremias 41, 5. Nós temos, né, pessoal, práticas semelhantes, né, de raspar os cabelos, raspar a barba, etc., para os sacerdotes, né, isso a gente vê, né, na Torá, com relação aí à tribo sacerdotal, mas no geral as pessoas não faziam isso, né? Então, esse tipo de apresentação, esse tipo de costume era considerado, né, um costume pagão, à exceção dos sacerdotes, muito provavelmente pela própria influência cultural de outros povos, né? Ele teria assim mudado sua aparência para se parecer mais com um egípcio. Pinturas de parede egípcias demonstram que os egípcios eram tipicamente barbeados, né? Então, diferente dos sacerdotes israelitas, né, que passavam por esse processo como uma parte de uma purificação, né, eles não ficavam imberbes, né, nem com a cabeça raspada, né, no caso de Yosef aqui, né, vamos dizer, o que a gente sabe da arqueologia egípcia mostra os egípcios tendo essa prática, né? E aí a Oxford Bible Commentary diz assim: por sugestão do copeiro, que por fim se lembrou dos talentos de José foi chamado de sua cela na prisão. Detalhe, né? A gente está vendo a narrativa do Reino do Norte, aí não vemos esse detalhe de José estando preso, né? Isso vai aparecer na narrativa do Reino do Sul. E depois de se barbear e vestir roupas limpas, questões de grande importância para os egípcios, apresentou-se ao faraó, né? A questão da limpeza das roupas limpas, né, muito provavelmente tem a ver com a cultura do Antigo Oriente Médio, né, da questão da pureza, né, pureza cerimonial. Na verdade, na sua origem, ela tinha a ver com limpeza mesmo, com você não se apresentar sujo diante de uma autoridade, não contaminar o ambiente, né? Muito bem. Então ele apresentou-se ao faraó. Seus preparativos simbolizam uma grande mudança em sua vida. A partir deste momento, ele nunca mais olhou para trás. Então, é interessante, né? Porque justamente a intenção do autor, né, ao retratar isso, ele podia ter deixado, né, esse detalhe de lado, né, ele retrata o quê? Que José está começando uma nova vida como egípcio mesmo, né, ele está deixando para trás toda a questão da cultura, né, israelita. E é muito curioso, né, porque eu me lembro alguns anos atrás de escutar um comentário, né, de uma pessoa religiosa dizendo assim, não, José, mesmo, né, na época em que ele esteve no Egito, ele não deixou de ser um grande religioso observante, né, das leis, né, dos mandamentos, etc., da cultura, né, até um pouco anacrônico, né, assim, essa pessoa falando isso, né, e é muito interessante, né, porque não é o retrato que a Bíblia hebraica traz. Ela traz José tão assimilado dentro da cultura egípcia, né, não só pelos nomes, né, que os filhos dele vão trazer, né, mas também pelo fato, né, de que os irmãos sequer o reconhecem, né, ele é totalmente integrado e assimilado à sociedade egípcia. Essa é a mensagem que está sendo passada, né? E aí eu trouxe para vocês aqui um mural egípcio, né, que ilustra, né, um oficial, Ket, e sua esposa Renete. Esse mural é de cerca de 2124 a 1981 antes da Era Comum, e essas imagens elas ilustram, né, a aparência dos oficiais egípcios. Então você pode perceber, né, os homens, né, com aquele cabelo bem curtinho, né, talvez até rapadinho. É difícil pelas pinturas, pelos murais egípcios a gente ter certeza, mas parece ser, e todos eles imberbes, né, todos eles com a barba
devidamente raspada também, né? Então José teria, né, pela narrativa do autor, né, tido teria se apresentado dessa forma perante Faraó, né, de uma maneira assim um pouco parecida com essa, né, as vestes de linho, né, mas o colar de ouro, né, enfim, teria uma aparência bem egípcia mesmo, tá? Muito bem. E aí um comentário, né, sobre a questão da produção de grãos, né? Aliás, antes da gente adentrar isso daí, reparem, né, eu trouxe para vocês uma imagem de satélite que mostra o delta do Nilo, né, delta como aquela letra grega, né, que parece um triângulo, né, você tem aqui o rio Nilo, né, as margens do rio Nilo. Repara que você tem justamente num local bem árido, né, mas a várzea do Nilo, você pode perceber que por conta, né, da água que transborda do Nilo, você tem, né, uma certa vegetação. E essa área aqui muito fértil, né, a gente pode perceber aqui nessa região do delta do Nilo, né? E se você olhar, continuar subindo aqui, né, já na direção aí de Canaã, você percebe, né, que você tem uma região para o norte é mais abundante de alimentos, né, e de vegetação. O sul, né, o Judá era já semiárido, né, quase praticamente deserto, né? Você consegue perceber isso daqui, muito embora não seja o foco da imagem, né, mas dá para ter uma noção, principalmente em comparação com o Egito. E aí o comentário da IVP, eu botei essa imagem para ilustrar o comentário. Embora o Egito fosse uma das áreas de produção de grãos mais consistentes no Antigo Oriente Médio por causa da regularidade das enchentes do Nilo, às vezes era atormentado pela fome, né? Quer dizer, mesmo sendo uma região bastante abundante, de vez em quando você tinha casos de escassez de alimento. Tal desastre é mencionado nas visões de Neferti, um documento egípcio datado do reinado, né, de Amenemhet I, né, cerca de 1991 a 1962 antes da Era Comum. Aqui, como na narração de José, uma visão interpretada e uma calamidade nacional prevista. Então, a ideia, né, de ter vamos dizer assim, fome no Egito não é incomum, né? Talvez só de você ter uma baixa de produção, né, como você tem toda essa área aqui bastante árida, né, então as adjacências dependiam muito da região do delta do Nilo e das várzeas do Nilo para a produção de comida, né? Então, qualquer redução nessa produção de comida poderia já em si ser uma calamidade, né? Então, uma baixa do Nilo, né, o Nilo ficar um período aí mais baixo, com um nível mais baixo, isso poderia ser absolutamente desastroso, né, para a produção local de alimentos, né? Muito bem. E aí, falando da questão da mudança de foco, né, lembra que a gente falou na aula passada que o sonho de Faraó, um dos focos era o prevalecimento do fraco sobre o forte, né? E a gente vê isso também no sonho de José, né? José, quando ele prevalece sobre os irmãos, né? Ele que era o menorzinho, descrito como menorzinho, mais novinho ali, né? E ele, de repente, ele prevalece sobre os seus irmãos, né? E aqui você tem uma mudança, né? De foco. Por quê? Ao contrário da implicação dos próprios dois sonhos de José, no 37, 5 a 11, o domínio dos fracos sobre os fortes não é a última palavra. No sonho de José ia dominar sobre os irmãos mais fortes e acabou, né? Aqui não, né? Apesar do sonho indicar, né, por exemplo, que as vacas magras iriam devorar as gordas, né, e acabar tudo, quer dizer, ele traz um presságio de calamidade, mas não é a última palavra, né? É um sonho de alerta, justamente para quê? Para mudar a sorte do Egito, né? Previsão e prudência, disse José ao faraó, podem permitir que a terra sobreviva à catástrofe. Da maneira como as coisas acontecerem, a sobrevivência do Egito também terá um significado mais particular. Ela prenuncia e possibilita a cura da cisão entre José e seus irmãos, né? Então, evidentemente, essa história, né, da fome no Egito, prevista, etc., ela vai servir de prenúncio, né, para poder falar justamente
dos irmãos, né, e José se reconciliando, né? E esse tema, né, vamos dizer, dos irmãos de José e José se reconciliando, né, a partir de uma posição de importância de José perante o Egito, tem tudo a ver com a geopolítica, né? Lembra que eu digo para vocês, essas narrativas dos patriarcas, elas não são literais, né? Várias vezes pessoas me mandam perguntas assim, a história tal é literal? Quanto literal? Né? É até difícil você responder, porque eles não tinham essa preocupação. É até difícil dizer isso aqui é literal, isso aqui não é. Para eles não era uma coisa importante se um texto era literal, não. Misturar, né, um personagem que existia, um personagem histórico, né, com uma história folclórica ou com uma explicação geopolítica narrada a partir de um conto. Para eles o importante era a mensagem, não era a historicidade. Historicidade vai começar a se tornar mais importante, vamos dizer assim, quase, né, vamos dizer assim, já talvez para uns 500 anos depois, né? Assim, um pouco mais até se bobear, né? Aí é que a humanidade começa a se preocupar com registros históricos que tem uma precisão de narrativa do fato, né? Antes não havia tanta essa preocupação, e na cultura do Antigo Oriente Médio não tinha isso, né? Então eles misturavam sim, fato com ficção, ficção entre aspas, não é ficção no sentido de eu vou inventar qualquer coisa, mas de eu vou pegar uma história folclórica e eu vou corrigir para contar um ensinamento correto, ou eu vou usar para poder transmitir uma informação, transmitir um ensinamento, transmitir uma postura, né? Então, assim, essa questão da relação com o Egito era uma relação delicada, né? E os israelitas têm uma relação de amor e ódio aí com o Egito, né? De ao mesmo tempo, né, salvação e traição, porque tem a ver, né, com o fato de que eles ficavam entre, né, os poderes do norte e os poderes do sul, e frequentemente eles tentavam se aliançar com o Egito, né, para poder fazer frente aos poderes do norte. Às vezes eram dominados pelo Egito, né? Então você tem toda essa conotação aí, né, e muitas vezes brigavam entre eles, porque uma facção, né, um clã queria recrutar a ajuda do Egito, o outro clã era mais fiel aos poderes do norte, eles brigavam entre eles, né? Você tinha guerra civil, briga interna, então tudo isso, vamos dizer assim, acaba sendo representado na Bíblia hebraica através de histórias que contam isso de uma maneira um pouco até mais lúdica, né, para o povão entender, né? Então contam a partir de relatos de personagens, né? Eu já falei sobre isso quando falo sobre, por exemplo, Jacó e Labão. Jacó e Labão é a história, né, da geopolítica, né, e dos conflitos entre Israel e a Síria, né? Jacó representando Israel e a Síria sendo representada por Labão, né? E assim por diante, né? Muito bem. Então isso a gente vai falar um pouco mais, obviamente, né, no próximo capítulo aí. A reversão do destino de José, né? Eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada, né? Na primeira parte, na verdade, da aula. A palavra hebraica para prisão, também no 40:15, é a mesma para cova, em que os irmãos de José o jogaram no 37, 20, 22, 24, 28. Né? Aqui ainda não vai aparecer, obviamente, né, que José estava na prisão, né? Mas a gente vai ver isso mais adiante no texto do Reino do Sul. Né? O ato de lembrança do copeiro-chefe repentinamente reverteu as repetidas descidas de José. Na cova, no Egito, na prisão, o padrão é conhecido por orações de ação de graças. Por exemplo, Salmo 30, especialmente os versículos 4 e 10. Então, assim, essa ideia de eu desço até o fundo do poço e eu sou erguido, isso é um tema comum na Bíblia hebraica. Né? Na narrativa do Reino do Norte, José, ele desce, né, ele é posto na cova, vendido, ele desce e depois ele é exaltado. Né? Na narrativa do Reino do Sul, ele desce até a cova, é exaltado um pouquinho na casa do Potifar, né? Aí desce de novo, aí é exaltado de novo. Né? Mas as duas narrativas, tanto a forma final, que a gente conhece, quanto a narrativa preliminar, elas trazem essa ideia de descer
né, e subir. Você tem isso nos Salmos, né, o salmista falando inclusive de descer até o mundo dos mortos, o Sheol, né, e depois ser resgatado da boca do Sheol. Quer dizer, eu quase morri e aí o Eterno foi lá e me resgatou. Né? Então você vê esse padrão na história de José. Pela quarta vez as roupas de José são trocadas. As instâncias anteriores estão no 37, 3, 23, o 39, 12. Dessa vez, como na primeira, como um sinal de elevação. Né? Então a questão das roupas, ela tem um papel de destaque na história de José. Né? Então veja que interessante, né? José tem as roupas, né, que seria, né, a túnica de muitas cores, seria uma roupa meio de realeza, né, uma roupa de importância. Ela ocupa um papel de destaque, né, na primeira narrativa lá com os irmãos, né, onde ela é o objeto da ruína de José, e aí ele é levado como cativo. Aí você tem na narrativa do Reino do Sul também, né, a questão das roupas na narrativa entre José e a mulher de Potifar, né? E agora as roupas dele são trocadas, né, justamente para que ele se eleve, né? E aí sim, de novo, ele é colocado com roupas, vamos dizer, de nobreza. Então ele recupera aquele status lá atrás, né, do sonho dele, do jovem sonhador, que por questão de arrogância não estava pronto ainda para ocupar aquele espaço, mas que depois é recuperado, é resgatado. Isso tem muito a ver na geopolítica, como eu falei, né? E a ideia, né, de que as narrativas bíblicas representem a geopolítica, ela não é uma ideia que aparece só, né, nos trabalhos acadêmicos modernos. Os exegetas da Idade Média, tem exegeta judeu falando que as histórias dos patriarcas são um prenúncio, né, entre aspas, do que ia acontecer com o povo. Né? Ele já tinha percebido isso, né, que é semelhante à geopolítica, só que, obviamente, o trabalho acadêmico a gente entende que a coisa foi feita ao contrário, né? Por causa da geopolítica que essas histórias foram narradas ou adaptadas, né, para serem narradas dessa forma. Tá? Então você tem muito isso, né? Essa coisa de uma casa real, né, ser rebaixada, depois ser exaltada de novo, né, perder, sofrer uma derrota humilhante, depois voltar, se confiar no Eterno, voltar ao poder. Isso é um tema bíblico prevalente também. Né? Muito bem. Então nós temos agora aqui a questão da confiança de Faraó, né, de maneira típica do conto popular. O faraó colocou toda a sua fé nesta única demonstração de habilidade de José. Né? 40, aqui é 41, 39 a 40. Né? É evidente, né, que assim, se a gente tomasse esse conto literalmente, isso não é uma história literal, nenhuma narrativa do Gênesis é literal, é totalmente literal. Podem ter alguns elementos de historicidade, mas não são narrativas literais, né? Eu falo disso bastante nas aulas. Né? Mas a gente teria alguns problemas, né? Por exemplo, a ideia do copeiro se esquecer de José, né, por anos, né, não é muito factível, né? Assim como a ideia de Faraó já imediatamente, nossa, é isso, vou confiar em José cegamente, não seria muito compatível com a postura de um faraó. Seriam alguns problemas se a gente tomasse a história de forma literal, mas a gente sabe que a história não é literal. Né? E o objetivo justamente é o quê? É mostrar que você pode confiar no Eterno, né, plenamente. Vai fundo, mergulha de cabeça que você não vai se arrepender. Esse é o objetivo. Essa é a lição que é passada pelo escriba. Né? Ele não está muito preocupado de narrar uma historicidade, o quanto Faraó de fato teve fé. Não, ele vai sempre narrar essa posição de alguém confiando, e a pessoa que confia, né, ela colhe frutos, porque esse é o ensinamento bíblico, e é um belo ensinamento. Né? Como eu disse, o importante é a mensagem, não é a historicidade. Né? Então ele não perdeu tempo, né, em nomeá-lo grão-vizir do Egito, né, chanceler, enfim, uma espécie de um vice-rei, dotando de todos os símbolos e a realidade desse cargo que são atestados em arte egípcia e móveis de tumba. Né? Então, assim, o autor conhecia, né, esses cargos, essa cultura egípcia. O Egito tinha, né, uma influência grande, né, sobre a cultura israelita. Né? Aliás, tanto essa história, né, falando da questão de José, tanto ela não é literal, que você tem na própria Bíblia hebraica 2 relatos diferentes do nascimento de Efraim e Manassés. Um deles,
no Egito, outros eles nascem em Canaã e nunca teria acontecido a descida ao Egito, né, dessas tribos. Isso eu falo na aula, né, eu mostro que está na Bíblia Hebraica, isso não sou eu que estou inventando, está na Bíblia Hebraica, esses dois relatos existem, né, e eu mostro isso na aula Êxodo Tradições Alternativas. É que passa desapercebido para a maioria das pessoas, mas existe essa segunda tradição. Por quê? Como eu falei, a historicidade não é importante, e sim a mensagem, né? Então, isso, Felipe, é uma falsificação? Não, só se você tentar entender o texto bíblico com a cabeça do século XXI, né? Ou com a cabeça, né, de um religioso fanático literalizante que, se não, né, a Bíblia não desceu do céu já encapada e traduzida, não serve, né? E não é assim, o texto não é menos sagrado, né, porque ele é escrito com alegorias, com histórias que têm um propósito de transmitir uma mensagem, né? Você não precisa... eu aqui não estou focando em religião nenhuma, eu estou numa abordagem acadêmica, mas o que eu estou querendo dizer é que você não precisa ter o texto como menos sagrado para entender o que é o texto, o seu propósito e como ele foi construído, né? Muito bem, mas essa questão então, né, da posição de José a gente vai falar daqui a pouco, tá? Muito bem, vamos falar da questão das cidades armazéns, né? Aqui já não tem como deixar de notar, né? Então aqui você tem celeiros de grãos construídos por Imhotep, cerca de 2600 antes da Era Comum. Você tem vários, né? Se você for olhar, tem vários registros de celeiros no Egito. Normalmente, ou eles eram prédios, né, assim, feitos como se fosse uma espécie de uns cones, assim, ou eles eram fossos, né, que eram construídos assim com escadas onde as pessoas podiam ir lá, né, ir depositando seus grãos e subir, e aquilo ali amontoava, né, de grãos. Então, a gestão do rio Nilo pelo Egito e sua previsibilidade, né, fizeram daquela terra um celeiro para o resto do Antigo Oriente Médio, né? Lembra da imagem que eu mostrei agora há pouco do delta do Nilo, tá? Por que previsibilidade? Porque o Nilo ele tem meio que um microclima, você consegue meio que prever, né, a época de cheia, a época da colheita, como é que vai ser. As cidades armazéns eram a marca registrada de um povo próspero que pensava no longo prazo e percebia que a fome sempre era uma possibilidade que precisava ser planejada. Então a ideia dos egípcios se prepararem para a fome, isso não é novidade. Provavelmente foi isso que inspirou o autor, né, da história da narrativa de José. Normalmente haveria cidades de armazenamento localizadas centralmente em cada região geográfica, né? Como vocês viram, né, vou até voltar aqui, vale a pena a gente olhar, ó, né? O Egito não vai ficar só nisso aqui, né? Você vai ter toda essa região aqui, né, que pega Egito, você pega Sudão, né, para baixo ainda vai continuar, mas você vai pegar essas regiões, elas vão precisar de alimento, né? E muitas vezes também, né, se o Nilo tivesse uma baixa, você teria, né, uma produção de alimento comprometida. Então eles armazenavam mesmo, né? E aí o comentário da Oxford Bible Commentary: o estabelecimento de grandes celeiros em tempos de baixa produção de grãos era uma medida econômica egípcia bem conhecida. Então isso era muito comum, né? O Egito fez isso em vários momentos na história dele, não foi só nessa narrativa, né? Não é só nessa narrativa que isso aparece, né? Muito bem. Aí a questão do status, né, de José. Muitos nobres egípcios poderiam alegar ser inferiores apenas ao faraó, né? Você tem vários nobres egípcios assim ao longo da história, né? A gente tem as tumbas egípcias, né, que preservaram muito da cultura e da história egípcia, né? Desde Champollion e a descoberta da pedra de Roseta, que ajudou a gente a entender, né, os hieróglifos egípcios, né? A gente resgatou muito da história das dinastias egípcias, né? E a gente vê isso. E vários títulos diferentes implicam esta posição, né? Então você tem vários títulos ao longo da história mostrando isso, né? Que o camarada era muito importante para o faraó. Grande favorito do senhor das duas terras, né? Duas terras é porque você tinha o Baixo Egito e o Alto Egito, né? O Baixo Egito, só que era invertido com relação ao nosso mapa. O Baixo Egito é o que para a gente seria o Alto, né? E o Alto Egito era o que para a gente seria a parte baixa. Principal entre os membros da corte dele, são dois que foram identificados a partir de inscrições. Então José teria um título assim, né, um título bem pomposo, né, uma coisa assim bem, né, bem chamativa. Essa foi assim que, né, o autor ilustrou a questão.
E aí a Jewish Study Bible, falando José, é mais uma vez o segundo na classificação, né? Ele já tinha sido na história do Potifar, né? José realmente governaria, assim como seus irmãos temiam, né? No 37, 8, 10 a 11. Mas com esta qualificação fundamental: seu governo estará enraizado não no poder absoluto, mas no benefício que ele fornece aos menos afortunados, né? Quer dizer, José não seria um tirano, né? Os seus irmãos talvez temessem isso, né? Assim, apenas um exercício de força, José sendo o favorito e, né, botando banca ali, até porque ele era meio arrogante, descrito assim, né? Quando na verdade não, né? O benefício dele, né? Essa é a lição. Surge a partir do momento em que ele teme o Eterno e que ele está a serviço da vontade do Eterno, né? E a serviço aqui justamente das pessoas. Isso corresponde a um ideal de realeza difundido no Antigo Oriente Médio, no qual o rei é o salvador e servo do povo, conforme Juízes 11, de 4 a 11. Então essa ideia de que o rei seria um salvador, né, assim, no sentido de que ele viria, né, para salvar o povo das suas condições de penúria, da opressão, etc., seriam, né, isso seria um tema bastante explorado, né? Depois você tem aí isso sendo atribuído, né, à dinastia davídica, né, nos profetas, a Zorobabel, por exemplo, né, e a outros reis, né, possivelmente a Ezequias, enfim, né, você tem essas figuras, né, de reis, né, que viriam salvar o povo da desgraça, né, da calamidade. Era literal aqui, né, não estamos falando de espiritualização de nada, né, o povo ia morrer, o povo estava tomando paulada, estava sendo oprimido, massacrado, morto, dominado, subjugado, passando fome, passando necessidade, correndo perigo, né, escravizado, literalmente, etc. Né? Então isso é uma temática bastante comum. Havia um pouco essa expectativa no imaginário do Antigo Oriente Médio. Isso não é só na Bíblia hebraica, você tem a ideia de reis libertadores em todo o Antigo Oriente Médio, né? Muito bem. E aí a cerimônia de investidura, né, quer dizer, de certa forma, embora a Bíblia hebraica não fale assim, houve uma cerimônia, ela mostra, né, um processo meio cerimonioso, né? Assim, a descrição do cargo e a cerimônia de investidura detalhada aqui dão a José uma posição no governo egípcio comparável a grão-vizir ou supervisor dos estados reais, ambos os quais aparecem em documentos egípcios. Ver 1 Reis 16:9, Isaías 22:15 ou 19:21, para o uso deste último título na burocracia de Israel, né? Israel se inspirava nas nações vizinhas, isso não é nenhuma novidade. Tal posição é detalhada nas pinturas de tumbas egípcias, mostrando toda a sequência de eventos, desde a concessão do título até a colocação de mantos e anéis no nomeado pelo faraó. Então, assim, essa ideia de você ter uma pessoa nomeada por faraó e se tornando importante, né, você tem o desenho dessa história nos murais, né, das tumbas egípcias. Né? Então a gente tem uma noção de como é que era. José operava da mesma forma que o superintendente dos celeiros do Alto e Baixo Egípcio teria feito. Tal posição para um não egípcio era incomum antes do período Hyksos, né, de 1750 a 1550, antes da Era Comum, quando um maior número de semitas serviam no Egito. Né? Então você tem o registro de semitas, né, do pessoal do Oriente Médio indo para lá, servindo a faraó, etc. Do reinado em El Amarna de Akhenaton vem um túmulo do oficial semita Tutu. Né? Tá aí um bom nome para o seu filho, né? Se você está procurando um nome para um filho, Tutu, nome, né, histórico, nome forte, nome egípcio, nome másculo, né? Você pode chamar de Tutuzinho, né? Tô brincando. Que foi nomeado a boca mais alta em todo o país, uma posição com poderes comparáveis aos de José. Né? Então você tem registros históricos disso daí, isso não era uma coisa incomum. Biografias em tumbas e literaturas egípcias, né, do Egito, egípcias do Egito é ótimo, né? Mas, bom, como a história de Sinurê, nos dão ampla informação sobre os detalhes da vida dos oficiais do faraó. Não é incomum encontrar relatos de funcionários que foram elevados de um status inferior a altos cargos de autoridade. Na história de Sinurê, ele fugiu da corte real e viveu no exílio por muitos anos, finalmente retornando e sendo homenageado. Como resultado, a descrição da elevação e honras de José
pode ser vista como típica quando comparada ao pano de fundo egípcio da época. Ou seja, a história de José ela não destoa, né, daquilo que realmente a gente veria acontecer entre os egípcios, tá? E de fato, né, assim, o pessoal em Israel tinha, né, bastante conhecimento, principalmente os escribas, né? Quando a gente fala dos escribas bíblicos, não era povão que escrevia a Bíblia, né? Assim, que escreviam textos. O povão não era nem letrado, né? Nós estamos falando aí de altos cargos, né, de sacerdócio ou junto ao rei, né? Então era gente com conhecimento da geopolítica, né, dos países em volta. Então não é de se estranhar, né, que a coisa siga exatamente o mesmo padrão daquilo que acontecia na época. Tá bom? Pessoal, chegamos ao final da nossa segunda aula, né, mas a gente continua ainda com o capítulo 41. Eu disse para vocês que era muita informação, mas a gente ainda vai dar a sequência, tá bom? Até lá, se o Eterno assim nos permitir.